Olá, pessoal. Hoje é dia de papo recantado. Vamos hoje falar sobre a arte de viver a vida. Para a gente entender o que seja a arte de viver a vida, a gente vai começar falando da nossa relação com Deus. Porque se a gente não é ateu e nem agnóstico, a gente acredita que existe uma força superior responsável pela nossa criação, seja lá que nome a gente quiser dar a essa força. Natureza, Deus, Oxalá, enfim, tantos outros nomes. Importante é que a gente acredita nessa força. A grande maioria de nós, desde pequenos, fomos induzidos a acreditar no pecado e no castigo de Deus. Essa educação errada, que vem desde os primórdios da história do homem civilizado, essa educação deixa em nós a necessidade de que Deus seja temido e não amado. Imaginamos Deus numa distância tão imensurável que não temos a pretensão de pensar que esteja ao alcance da nossa busca, que Deus esteja ao alcance da nossa busca. Mas o bom senso nos adverte de que Deus, sendo a inteligência suprema do universo, expressão de amor e de misericórdia, jamais poderia ser temido, porque jamais faria mal a nenhum dos seus filhos. Pessoas que se acham incapacitadas de estar perto do Pai, elas já acham que seus dias são negros, que tudo é ruim, insatisfatório e ameaçador. Não porque as coisas e situações sejam assim, mas por causa delas mesmas, pela avaliação pequena que elas fazem de si próprias. Elas são o seu maior problema. À medida que nós ganhamos um maior grau de consciência da vida, de como precisamos ter determinadas atitudes mentais diante dos acontecimentos, as noções mais primitivas que tínhamos sobre a divindade vão sendo deixadas para trás. Nossa passagem aqui por essa vida não vem com programação dos seus mínimos detalhes, porque esses nós vamos compor com o nosso livre-arbítrio, mas elas vêm com um enredo pronto. Nessa história da qual fazemos parte, os demais atores já estão contratados. São a nossa família, os nossos amigos, conhecidos, todos aqueles que passam pela nossa história. Apesar de que o desempenho de cada um vai depender do seu talento pessoal. Somos o ator principal do nosso drama, onde cada componente também é o ator principal dos seus próprios dramas pessoais. Mas no entrelaçamento, todos nós fazemos parte das histórias uns dos outros, cruzando os nossos desempenhos. Uns vão sair dessa experiência renovados e gloriosos, prontos para novos desafios. Outros nem tanto, na certeza de que terão que repetir essa mesma história, muitas vezes com outros atores, até que a própria história, por si própria, providencie a mudança. Os acertos que nós precisamos fazer no curso dessa nossa história, seja lá com o nosso próximo, seja conosco mesmos, precisam ser da melhor forma que a gente puder. Porque se nós não damos importância devida para a solução desses acertos, nós ficamos endividados e presos a eles, sendo obrigados a repetir e repetir as mesmas histórias. Na vida nós somos atores, não devemos agir como se nós fôssemos o autor. Apenas o que nos cabe é cumprir bem o nosso papel. Tudo passa, apenas você vai ficar pela eternidade como testemunha da sua própria história. Vamos buscar Epiteto, que é um filósofo que foi escravo do secretário de Nero, em Roma. Epiteto, quando ele foi liberto, ele foi para a Grécia, onde ele fixou uma escola e ensinou até a sua morte, em 138 depois de Cristo.
Epiteto ensinava que existem coisas que estão em nosso poder e outras que estão além do que podemos. E assim nós podemos separar o que nos pertence e está sob nosso controle e o que independe de nós nas nossas vidas. São nossos. A opinião, o objetivo, a vontade, o desejo, a aversão, o amor, o ódio, ou seja, tudo que se refere aos nossos sentimentos e sensações espirituais. Nossos sentimentos e sensações são livres, ou seja, nós podemos trabalhá-los, modificá-los, aperfeiçoá-los, dependendo exclusivamente daquilo que a gente deseja, da nossa vontade e do nosso esforço. Não são nossos o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo e tudo que se refere à nossa condição de vida material, porque tudo pode se modificar sem que a gente tenha controle, porque a vida interior depende de nós, mas as coisas externas não dependem. Isto não quer dizer que a gente deve cruzar os braços porque tudo que merecemos cairá no nosso colo. Não. Assumimos um papel na vida material e precisamos de esforço e luta, porque as vitórias, os reveses, as dores, as alegrias que a vida material nos proporciona é o que usaremos para nos lapidar e nos tornarmos almas melhores. Por mais que eu cuide do meu corpo, eu estou sujeita a doenças, acidentes e tantas outras situações que poderão abalar a minha fragilidade. Seja lá o que eu tenha de posses materiais, poderei sofrer um revés qualquer que me leve à segurança material. Minha reputação depende da opinião dos outros, e o cargo que eu tenho no trabalho que me sustenta pode ser me retirado a qualquer momento. Seja qual for a situação, é importante entendermos que nada além do que somos espiritualmente nos pertence. E as únicas coisas que vamos levar desse mundo são os nossos sentimentos. Albino Teixeira, no livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier, nos diz o seguinte: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-las. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, se a gente conseguir entender isso e ver o restante como realmente é, ninguém conseguirá nos restringir. Nós não iremos colocar a culpa em ninguém, não acusaremos ninguém, ninguém vai nos ferir, não teremos inimigos e não sofreremos nenhum dano resultante de atitudes e sentimentos que não sejam nossos. Na medida que entendemos que não estamos no controle de tudo, mas que tudo que nos acontece não nos trará tanta dor se nos encontrar em paz, vamos aprendendo a não nos abalar quando as coisas não saem como nós gostaríamos ou achamos que deveria ser. Enfim, viemos aqui para falar sobre a arte de viver a vida. E como atingir essa arte sem entendermos que nós não podemos exigir que as coisas aconteçam como a gente quer. Quaisquer que sejam as circunstâncias, mesmo que a tristeza tente nos abater,
mesmo que as lágrimas da dor lavem nosso rosto. A consciência de que estamos de passagem por aqui, vivendo apenas um instante do que significa a nossa verdadeira vida, vai nos trazer a serenidade e a consciência de que esse momento é maravilhoso, cheio de possibilidades e precisa ser abraçado com gratidão, porque ganhamos mais uma oportunidade para entendermos que viver a vida como ela deve ser vivida é uma arte que nós estamos aprendendo. Vamos pensar nisso? Vamos cantar? Epitáfio dos Titãs. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. A cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Se você gostou, dê-nos um like, inscreva-se no nosso canal. Eu sou Neuza de Oliveira e sigo recantando.